mas eles tinham a promessa por meio dos pais deles. Amém? No verso 2: e vocês não farão acordo com o povo desta terra. Que terra? Terra prometida, terra de Canaã. Mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês, diz o Senhor. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, porque caíram em si. E no lugar chamaram Boquim. Boquim significa lugar de choro. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Até o 10, nós leremos. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres e nos montes de Efraim, ao norte do monte Galaad. Depois que toda aquela geração foi reunida, os seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Vamos repetir essa última parte do verso 10, a partir do surgiu, amém? Porque quando a gente repete, a gente entende. Eu quero que vocês entendam. E diz assim, vamos, 1, 2, 3. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Amém? Vamos falar com o nosso Deus, Pai amado, Deus querido, o mesmo Deus que ajudou o povo a conquistar Canaã, o mesmo Deus que deu a cada um segundo a sua herança, é o Deus da nossa casa, é o Deus das nossas vidas hoje, e nós cremos, Senhor, que por meio da Tua palavra, Tu queres ser conhecido da Tua igreja, que nessa noite, Pai, o Senhor possa se revelar a cada pessoa que aqui chegou, e que todos saiam daqui sabendo da responsabilidade que eles têm perante a sua família, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Não ouviu glória? Glória a Deus! Aleluia! Bora glorificar, bora dar o nosso melhor, como a pastora Anne já disse. Irmãos, aqui quando nós meditamos, nós vemos um povo que saiu do Egito em direção a uma terra. Todos sabem dessa história? Amém? Glória a Deus. Digam amém se vocês sabem. Amém. Amém. Então, o Senhor Jesus, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, tinha uma promessa, uma aliança. E como nós lemos, o nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de promessas. O nosso Deus é um Deus de gerações. E quando ele chama Abraão, ele fala o quê? Olha, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua família, que eu vou te mostrar uma terra, e de ti eu farei uma grande nação, e o teu nome será grande dentre todos os povos, e eu vou glorificar o meu nome através da tua vida. Amém? Então ele sai, segue os conselhos do Senhor Jesus. Você conhece a história. Estamos aqui já com o povo descendente de Abraão, descendente de Isaac, descendente de Jacó, que tinha uma aliança com Deus e uma promessa de serem abençoados na terra que emanava leite e emanava mel. Eu acredito que a igreja já sabe dessa história. Mas quando nós chegamos aqui, Moisés, aquele que liderou a saída do povo de Israel do Egito rumo a essa promessa, morre. Quem o sucede? Josué, servo do Senhor, como nós vemos aqui. Amém? Para o quê?
direcionar uma nação escolhida por Deus. Uma nação cujo o projetor dela foi o Senhor. Você pode fazer uma comparação comigo nessa noite? Quem é o projetor da tua família? O Senhor. E Ele tem levantado homens e mulheres para liderar um projeto que nasceu no coração dele, rumo a uma terra prometida. Moisés é levantado como um grande homem, um grande profeta de Deus, direcionou todo o povo durante o deserto para chegar à terra prometida, e quando ele morre, o Senhor ele levanta um outro líder para que possa dar direção ao seu povo. E aqui, quando nós chegamos aqui, Josué já tinha conquistado grande parte da terra prometida, porque havia uma promessa, mas quando eles chegaram na terra prometida, o Senhor falou assim: ei, tem povos para vocês conquistarem, no entanto, se vocês me obedecerem, eu darei todos nas mãos de vocês, e vocês não tomarão emprestado, mas darão a essas nações. Vocês não serão humilhados, mas vocês vão ser dono de toda essa terra, porque a minha palavra não cai por terra. Assim como eu prometi a Moisés, assim como eu prometi a Abraão, a Isaac, a Jacó, hoje eu estou dando a vocês a terra prometida, porque o nosso Deus, Ele cumpre toda a promessa estabelecida sobre a nossa vida e sobre a nossa família, se assim nós obedecermos a sua voz. Amém? E nós aqui nos deparamos com um Deus fiel, que por mais que Abraão, Isaac e Jacó já tivessem morrido, Ele permanece com a sua promessa nas gerações dele. O que eu aprendo aqui, irmãos, que a promessa que há sobre a tua vida está estendida sobre a vida do teu filho, do teu neto e das tuas gerações. Porque o Senhor Jesus é aquele que visita a fidelidade dos seus filhos até a milésima geração. E quando nós lemos isso, percebemos que o Deus que nós servimos é um Deus de gerações em gerações. A fidelidade dele não falha. Amém? E no capítulo 2, verso 1, diz o quê? Que o anjo do Senhor visitou este povo, que já havia conquistado as terras, que já havia separado a herança de cada um. Que era a herança de cada um? As terras de cada tribo. Quantas tribos eram o povo de Israel? 12 tribos, e cada um recebeu a sua parte conforme a vontade de Deus. Não foi conforme a vontade do líder da sua tribo, mas foi conforme a vontade de Deus. O que eu quero te dizer? A tua família não foi você que projetou, foi Deus que te deu. Então zela por ela, cuida dela, e você tem a responsabilidade de zelar, de amar e de ensinar Jesus para a sua casa, para a sua descendência, para que assim eles conquistem a terra prometida e sejam prósperos, não só nessa vida, mas eternamente. Hoje eu quero falar sobre herança, sobre legado. E é justamente sobre isso que fala essa palavra aqui. O Senhor Jesus diz no verso 1 desse capítulo 2, o quê? O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês, povo de Israel, um povo eleito, um povo que tinha uma promessa de herdar a terra prometida e ser próspero. Tirei vocês para o Egito, e eu os trouxe para a terra que prometi com o juramento dar aos seus antepassados. Quer ter uma família abençoada, uma descendência abençoada? Seja fiel ao Senhor, que Ele é fiel para alcançar os teus filhos, os teus netos, as tuas gerações. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Olha aí, toda a promessa de Deus, igreja, é condicionada à minha obediência a Ele. Ele não vou, né? Eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Às vezes o crente morre e a promessa não se cumpre porque foi desobediente enquanto viveu. E nós temos um claro exemplo. Moisés conduziu o povo de Israel durante todo o deserto, mas ele entrou na terra prometida, igreja? Não entrou. Por quê? Desobedeceu o Senhor. E grandes promessas, infelizmente, não se cumprem na nossa vida por nossa desobediência a Deus. E aqui o Senhor, Ele quer alertar você que é pai, você que é mãe, você tem a responsabilidade de ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar.
para que a tua geração, para que a tua descendência possa prosperar nessa vida com Jesus e você direcioná-los a uma terra prometida eterna. É você que é responsável pelos teus filhos, pela tua família. O Senhor está contando com você para que Ele possa ser conhecido da tua geração. Porque às vezes é muito comum, irmão, falar assim: pastor, vá lá fazer uma oração em casa, um devocional em casa, uma célula em casa. E esquece que a responsabilidade é individual de você, como matriarca, patriarca da sua casa, da sua família, zelar pela herança que Deus te deu. É uma palavra dura, sim, mas é uma palavra que confronta para você realmente melhorar aquilo que está faltando no teu lar. Às vezes a gente fala: não, porque Deus é um Deus que abençoa a nossa geração, não deixa a nossa descendência mendigar o pão, e a minha casa sempre vai ser próspera e abençoada por Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa seremos salvos. É promessa, mas você tem que estar obediente para viver promessas com Deus. O Senhor tem promessa de abençoar a tua família, o Senhor tem promessa de salvar o teu lar, o Senhor tem promessa de realmente reservar uma terra prometida para você. No entanto, Ele está esperando que você se posicione como líder, como alguém que fala que não, Satanás não tem vez no meu território que Deus me deu. Aqui o Senhor estava falando assim: ei, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês tiram os povos de lá idólatra, vocês tiram os altares de Baal, vocês tiram os altares da deusa Será, e não deixem no meio de vocês a idolatria. Porque eu quero fazer de vocês uma nova geração, um novo povo, para o meu nome ser honrado no meio de Israel. E nós somos Israel celestial do Senhor. A tua casa, a tua família é a herança de Deus. Não aceite que Satanás perpetue no teu lar por meio de desobediência, que você tem a responsabilidade de tirar o domínio de Satanás no meio da tua casa. A palavra de Deus diz assim: quando Jesus está com os discípulos, Ele diz assim: eu vos dou autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios. Então a autoridade está na mão da igreja para fazer o território de Satanás cair por terra do domínio do nosso lar. E aqui Jesus, o próprio Deus, desce no meio do povo e fala assim: por que vocês permitiram que essas nações idólatras permanecessem numa terra que eu dei a vocês? Vocês têm que tirar a idolatria do meio de vocês, porque com idolatria não há lugar para Deus, porque Ele é santo, Ele é poderoso e Ele é incomparável. Não há Deus como o nosso Deus. E às vezes nós costumamos louvar: Deus é poderoso, Deus é único, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Mas e dentro do teu lar, tu tem dado a glória que somente a Ele é dada? Dentro da tua casa, o que tem reinado no teu lar? Qual é o Deus da tua família? O que tem entrado, será que ainda é música mundana? Será que ainda é festa junina? Será que ainda é bebida? Será que ainda é coisas que não agradam o Senhor Jesus? Porque você tem domínio sobre o seu lar. Mas quando você permite que legalidades perpetuem na tua geração, o Senhor visita. Permite que Satanás visite até a quarta geração daqueles que não obedecem ao Senhor Jesus. E eu estou aqui expondo a palavra de Deus para a tua vida, para ser bênção para a tua vida. O Senhor Jesus diz assim para o povo: em Israel, eu vou dar todas essas nações para ti. Essa terra vocês vão ter, vocês não plantaram, mas vocês vão colher. Essa terra vocês não criaram gado, mas vocês vão ter. Nessa terra vocês vão ser abençoados. No entanto, sejam obedientes e fiéis a mim, porque eu quero perpetuar de geração em geração da família de vocês. O Senhor, Ele tem uma terra prometida para a tua família, Ele tem um lugar de paz, Ele quer reinar sobre o teu lar, Ele quer que tenha união, Ele não quer que tenha mais confusão, fofoca, intriga. No entanto, deixa que Ele tome o lugar de reinar sobre a tua família, por meio da tua fidelidade. Pai e mãe que está aqui nessa noite, você é responsável por conduzir a tua casa até a terra prometida. É você, cada um é patriarca e matriarca do seu lar. Você tem a responsabilidade
de conduzir os seus filhos no caminho que eles devem andar. E o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Ele é o caminho. E você pode olhar para mim e me dizer, mas eu não tenho filho ainda, irmã. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque esse é o momento de você se aprofundar nessa palavra. Para quando ele nascer, você tenha ela na ponta da sua língua para ensiná-lo no caminho que ele deve andar. Eu louvo o nome do Senhor Jesus, irmãos, pelo testemunho da Denise que veio aqui e falou. E quando ela falou assim, eu tirei os meus pés para tocar, porque ela não podia tocar o chão, mas eu podia. O que ela quis dizer? Ela estava ali de uma situação difícil, mas eu podia buscar pela saúde da minha filha. E assim vocês, pais, vocês têm autoridade. Jesus deu autoridade para vocês abençoarem ou amaldiçoarem a vida dos seus filhos. Então nós, vocês que são pais, e nós que vamos ser pais futuramente, temos que entender que a palavra é o nosso guia. Jesus é o nosso guia. Se queremos ser abençoados, temos que andar em bênção, debaixo de obediência. Porque a palavra de Deus diz assim, enquanto o povo de Israel obedeceu ao Senhor, eles foram prósperos. Mas depois que os líderes morreram, eles começaram a idolatrar. Eles começaram a fazer parte de outras culturas, do paganismo entrou no meio do povo de Deus. E aí começou o subjugo de Israel a outras nações. Começou ali Israel ter que sofrer na mão dos filisteus, ter que sofrer nas mãos dos cananeus, porque o Senhor é mau, não. O Senhor ele é bom e Ele é justo. Às vezes Ele permite situações difíceis para nós, para a gente ouvir a voz dEle e lembrar da aliança que nós vivemos com Ele lá atrás, de sermos fiéis a Ele, de ensinarmos nosso filho no caminho que ele deve andar. E depois de grande, ele não vai se desviar dele, porque se Jesus permanece no lar, a bênção geracional é certa. Porque Ele é o Deus que abençoa a nossa geração, a nossa descendência. Ele é o Deus de aliança que cumpre promessas para aqueles que permanecem fiéis e obedientes à sua voz. Amém? Verso 3. Portanto, agora digo a vocês que não os expulsaram da presença de vocês. Era para Israel fazer a limpa daquele povo. Era para Israel tirar a idolatria, mas não, permaneceu ali. Eles serão seus adversários. E os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Enquanto permanecer no nosso lar, aquilo que não agrada a Deus vai ser uma armadilha para a nossa casa ser destruída. Enquanto permanecermos querendo conciliar Deus e mundo, a nossa família vai sendo destruída. Mas a partir do momento que eu ouço a voz de Deus e falo, aqui não, o meu lar é santo, o meu quarto é santo, esse lugar é para adorar o Senhor Jesus. Se vai ter uma reunião aqui, vai ter célula. Se vai ter uma confraternização aqui, vai ser para adorar o nome do Senhor Jesus. Aqui não entra mais música mundana, aqui não entra mais bebida, aqui não se faz mais farra, mas aqui faz célula, aqui entra louvor, aqui entra a palavra, aqui é culto doméstico, porque eu entendi a minha responsabilidade diante do Senhor se eu quero viver na terra prometida. É isso que Deus está falando aqui para o povo e para nós hoje. Verso 4. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas e o povo chorou em alta voz, por que chorou? Porque lembrou da aliança, lembrou que desobedeceram, lembrou que falharam, lembrou que não deram ouvir o Senhor Jesus e choraram amargamente, mas não era para estarem chorando, era para estarem glorificando a Deus pela vitória que Ele tinha dado na terra prometida. Às vezes Deus dá bonanças para nós, entrega aquela família abençoada, entrega aquele emprego, entrega aquele carro, entrega aquela loja, e a gente vai embora, se afasta, diz, não, eu sei administrar, eu sei cuidar. E aí quando vem a prova, a gente volta para Jesus chorando, e Ele com a sua bondade imensa, nos recebe de braços abertos, porque Ele nunca desamparou esse povo aqui, mesmo eles pecando, mesmo eles idolatrando, Ele nunca desistiu do seu povo. E assim Deus, você pode falar assim, Deus não desiste de mim
e da minha família. Ele não desiste de você. A graça dele é tão grande que ele supera tudo aquilo que a gente possa ter feito de errado. E a palavra de Deus diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda impureza. Se você até aqui tem vivido uma vida que realmente na tua casa não tem reinado o Senhor, que a partir de hoje você possa dizer: Deus, eu assumo o meu papel de líder, de direcionar o meu lar numa terra prometida, uma vida de obediência ao Senhor. Aqui não vai entrar mais nada que te agrada, mas aqui vai reinar a tua presença na minha casa. Me perdoa, Jesus. Hoje eu entendo que tu quer reinar sobre o meu lar. E assim como Josué falou que quando entra na terra prometida, ele diz assim: olha, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. É daí que vem essa frase. Eu não sei vocês, tribos de Israel aí, mas eu e o meu lar permaneceremos firmes à aliança do Deus de Israel. E por isso a descendência de Josué foi tremendamente abençoada, porque ele é fiel para zelar pela sua aliança por aqueles que temem a ele. E a palavra de Deus continua nos dizendo, verso 5: e ao lugar chamaram Boquim, porque choraram, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Mas Ele quer sacrifício, igreja, Ele quer obediência, Ele quer temor, Ele quer fidelidade. Ele quer que a gente tenha uma vida pautada na Bíblia. Não adianta eu vir fazer sacrifício. Olha, irmã, eu vou jejuar 40 dias. Mas se você não larga o pecado, não adianta o seu jejum. Você tem que ser transformado. O nosso coração se alegra quando a gente vê mudança de vida. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que enganava não engana mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que vive em farra não vive mais, vive na igreja, louvando o Senhor. Isso é obediência a Deus, isso é mudança de vida. E ali o Espírito Santo está. E aqui o povo de Israel oferece sacrifício. Mas o que o Senhor queria que eles fizessem é verdade, Jesus. Deus, nós erramos, nós falhamos, nós transgredimos a Ti, mas nós não queremos ver uma nação idólatra mais aqui. Chega! Nós não queremos um rei, e que esse rei seja o Senhor. É isso que Deus queria ouvir de Israel. Não queria sacrifícios, queria mudança de atitude. E assim Deus quer de nós. Não quer nosso sacrifício, embora o sacrifício seja uma consequência da nossa obediência ao Senhor Jesus. Porque eu sou mudado, eu tenho anseio por orar. Porque eu sou transformada, eu tenho a necessidade de jejuar. Porque eu fui tocada por Deus, eu tenho desejo de ler a Bíblia. Mas nunca ao contrário, eu tenho que fazer, eu tenho que orar, eu tenho que ir para a igreja. Não, porque Jesus me mudou, eu sou grata. E com o coração alegre eu vou na igreja. Meu sacrifício é uma obediência prazerosa. É isso que Deus quer. No próximo verso, o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué. Olha aí, irmãos, a tua família, teus filhos, se espelhando em você, como pai, como mãe. Não adianta você dizer: filho, vai ler a Bíblia, se você não convida para ler. Não adianta você dizer: filho, vai ao culto de jovens sexta-feira, se você não convida para vir no culto de família junto com ele. Se nós quisermos mudança na nossa geração, nós temos que ser a mudança primeiro. Vocês como pais, e nós como futuros pais, jovens que estão aqui, ainda bem que vocês estão aqui, porque essa palavra é justamente para os jovens que irão formar família. Nós teremos a responsabilidade de ensinar nossos filhos no caminho que Jesus nos ensina. Nós temos a responsabilidade como igreja de aprender isso daqui, ler a palavra e fazer Deus conhecido da nossa família. Por quê? O povo entrou na terra prometida, mas enquanto Josué vivia, o povo prestava culto ao Senhor. Mas depois que Josué morreu, olha aí, Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Verso 10. Pode pular o 10. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Embora os líderes tivessem vivido no meio do deserto grandes coisas, tivessem visto tudo que Deus fez para eles conquistarem a terra prometida,
eles não tiveram a sabedoria e a prudência de ensinar a mesma coisa para os filhos deles. Então você, pai que está ouvindo a palavra hoje, você tem que ter a sabedoria e a prudência de ensinar o teu filho a seguir o caminho de Deus. O maior legado, a maior herança que você pode deixar é ensinar Jesus para a tua família, para os teus filhos, para os teus pais, jovens que estão aqui. E eu vejo muito, inclusive essa semana me fez refletir muito sobre isso, que muitas pessoas trabalham, inclusive a minha mãe. Ela disse, né, que ela trabalhou, economizava demais no Japão, para que hoje, o que eu tenho hoje, faço faculdade, sou sustentada ainda pelos meus pais, porque ela se dedicou lá para que hoje eu tenho o que ela não teve quando ela era jovem na minha idade. E ela está deixando uma herança para mim. E muitos pais batalham para deixar uma herança de estudo, de casa, de bens, de dinheiro para os seus filhos. E isso não é errado, não há condenação na Bíblia para isso. Muito pelo contrário, vocês comerão melhor dessa terra. Mas o que eu não vejo é muitos pais não se dedicarem a deixar a maior herança para os seus filhos, que é a comunhão com Deus dentro da família. Porque você, pai, a sua oração é ouvida por Deus quando você apresenta o seu filho. A sua obediência a Deus reflete na geração de vocês. Você de casa que está me ouvindo aí, você é responsável por orar e por ensinar a palavra dentro da tua casa. Culto doméstico é essencial para a família. O maior legado, a maior herança é encaminhar a nossa família nos caminhos do Senhor. E não cometer o mesmo erro de Josué e dos líderes. Eles morreram, mas a nova geração não conhecia o Senhor. E se tem um tema dessa pregação nessa noite é: faça de Jesus conhecido da tua geração. E que não seja só por palavras, mas seja pela mudança que os teus filhos vai ver em você, no seu dia a dia. Mas meu pai era tão estressado, agora ele consegue conversar comigo. A minha mãe era tão explosiva, mas agora eu consigo ver uma mudança. Eu consigo ver ela me chamar para ler a Bíblia, quando antes ela me obrigava e forçava eu ir para a igreja. E isso gerava em mim um ódio por Cristo. E não é isso. Quando a gente faz com as nossas forças, acabamos abrindo legalidade para que Satanás atue na nossa família. Mas quando pais, nós buscamos o Senhor Jesus na palavra, temos sabedoria para apresentar Jesus à nossa família, a fim de que eles tenham sede de Deus. Poxa, eu quero ser como meu pai, como a minha mãe. Pais, e para filhos, eu quero ser como meu filho. Olha como ele mudou, olha como ele é transformado, como tem Deus na vida dele. Eu quero isso para a minha vida. Nós somos a Bíblia que o mundo lê, e isso é uma verdade. Muito mais que palavras, o Senhor quer atitudes, quer que a gente mude. E a partir da nossa mudança, da nossa obediência a Deus, Ele fala assim: vocês serão prósperos na cidade, no campo, vocês terão alimento, e a geração de vocês será abençoada. Tudo que vocês tocar, você é abençoado. Aonde vocês pisarem, eu vou dar de herança para vocês. E tudo que vocês fizerem vai ser bem sucedido. Eu vou abrir uma janela do céu e derramar bênçãos sem medidas no teu lar. Vou derramar paz, vou derramar união. Vou derramar a minha presença. Com a presença de Deus não nos falta mais nada dentro de um lar. Contudo, seja fiel a Deus. Seja fiel a essa palavra e entenda que nós somos responsáveis por fazer de Jesus conhecido do mundo. Que por meio de nós, pessoas tenham sede de Deus. Porque Jesus diz assim: sedes luz e sede sal. Que sal produz? Sede. O que nos faz? Ilumina um caminho de trevas. Nós temos que ser isso para o mundo que tem se perdido na escuridão do paganismo, da idolatria, do sistema corrompido. Temos que ser sal para o mundo que perdeu a vida, que perdeu o sabor, que não há mais sentido para ele, para ela. Quantas pessoas estão aí fora morrendo, pessoas que talvez estão assistindo essa live, querendo se matar nesse exato momento. E nós podemos ser a luz que o mundo precisa, nós podemos ser o sal, nós podemos ser
a ponte que Jesus vai usar para alcançar a vida, alcançar pessoas, porque Ele é graça, Ele é bondade, Ele é mudança, Ele é transformação, e Ele é a vida. E quando nós o temos, começamos a ser transformados e a transformar pessoas ao nosso redor. Porque tem jeito sim. Às vezes você olha para a sua família e diz assim, não tem mais jeito. Olha meus filhos como estão, olha meus pais, olha minha esposa, meu esposo. Eu tenho para te dizer que o Senhor Ele é capaz de tudo, porque Ele transformou em um perseguidor, um homicida, um homem que era mau, em um dos maiores missionários de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Então, não há pecado maior que a graça de Deus. Para a tua família há solução, para a tua vida, você que assiste aí em casa, há solução, e eu te digo, a solução é Jesus. Esse nome imenso tem poder de transformar a história, de mudar vidas. A partir do momento que eu sinto a necessidade no meu coração de tirar a idolatria, de tirar o paganismo, de tirar o mundo da minha vida, da minha família, e assumo a responsabilidade de dizer assim, Deus, faça parte do meu lar e tenha a total liberdade de conduzir a minha casa e a mim por completo. Não quero viver mais eu, mas quero dizer que tu vives em mim. Não quero mais ser eu, mas que o teu Espírito Santo direcione a minha vida e a minha casa. E eu te garanto que uma nova história o Senhor vai estender sobre a tua casa, sobre a tua família. E você poderá tomar posse da promessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa seremos salvos, porque eu assumi a minha responsabilidade de direcionar a minha vida e a minha família com a presença de Deus. Amém? É isso que Deus tem para a tua casa, para a tua família. E continua dizendo. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários outros deuses dos povos ao seu redor, provocando ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores, que os saquearam. Deus os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Olha aí. O Senhor disse, eu vou ser com vocês, no entanto me obedecem. Mas Israel decidiu a idolatria. Israel decidiu abandonar ao Deus que livrou eles do Egito, que livrou eles durante todo o deserto, que os deu aquela terra onde eles não plantaram, mas tinham que comer, onde eles não regaram, mas tinha vida, onde eles não fizeram nada, mas conquistaram. Eles decidiram abandonar o Deus e começaram a se contaminar com o sistema da época corrompido. Não é de hoje que o mundo está aí um horror, desde aqui. Havia idolatria. O mundo não mudou, o que muda é a igreja. Nosso coração, fiel ao Senhor Jesus. E aqui nós vemos a consequência, igreja, porque toda decisão há uma consequência. Tudo que eu planto, eu também colho. E é uma lei muito mais que física, é uma lei espiritual estabelecida pelo Senhor Deus. Se nós plantamos hoje obediência, fidelidade, Deus visitará a nossa casa, nossa família com bênçãos. No entanto, decidimos plantar hoje desobediência, mentira, discórdia, idolatria, imoralidade sexual. O Senhor vai visitar a nossa descendência também com maldição. Deus vai permitir, Deus permitiu, porque, olha aí, até o inimigo está sob o controle de Deus. Ele diz assim que Deus os entregou ao seu redor, aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir, porque não era a força de Israel, era o Deus Todo-Poderoso que ia na frente, por isso que eles ganhavam as batalhas. No entanto, quando eles disseram, Pai, Deus, eu não preciso mais, eu prefiro Baal, eu prefiro Astarote, eu prefiro Baalins, eu prefiro idolatria, eu prefiro o sistema. Então Deus disse, então vai lá, seja dependente. Mas a pior
é a humanidade ser independente de Deus. A pior coisa é entrar no nosso coração o orgulho, a soberba, e acharmos que sem Deus podemos conquistar, podemos realmente resolver, podemos fazer, esquecemos que sem Ele nós não somos nada, sem Ele nada podemos fazer, sem Ele sequer podemos respirar, porque Ele é o autor da nossa vida, querendo ou não. Ele é dono de tudo, e sob a mão dele está até Satanás e seus anjos. O inimigo que perturbava aqui o povo de Israel, era a mão dele permitindo. Tudo está sob o controle do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Tudo. Aplauda o nome dele, aplauda a ele a glória, o louvor e a honra eternamente. Esse Deus, o Deus de Israel, Jesus é o mesmo aqui nessa noite, está dizendo à igreja: olhem para esse povo e não cometam o mesmo erro que eles tiveram. Digam: eu não sei vocês, se vocês quiserem idolatrar e fora, tudo bem. Se vocês quiserem fazer parte da festa junina, tudo bem. Se vocês quiserem farra na casa de vocês, tudo bem. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor Deus. Aqui não entra mais aquilo que o mundo concorda, mas eu estou indo na contramão do mundo, porque o mundo espera Deus somente para essa vida, mas eu espero não só para essa vida, para uma vida eterna. Essa é a decisão e a postura do cristão que tem que ter hoje. O mundo já é do maligno, mas eu e minha casa somos do Senhor Jesus. E continua dizendo no verso 15: sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Olha aí uma vida independente. Olha aí quando a gente fala: não, Deus, eu prefiro o pecado, deixa eu fazer da minha forma. Quando apertar o negócio, eu vou para a igreja. E aí a gente costuma fazer isso, porque estamos no tempo da graça. E esquecemos que o juízo certamente virá sobre toda a carne. Há um juízo final, há uma volta de Jesus, e você e a sua família estão prontos para ir? Essa é a pergunta sempre, e em toda a pregação que eu fizer eu farei, porque essa é a ordenança de Deus. Vocês que abriram os olhos, abram os olhos dos seus irmãos também. E eu falo: se Jesus volta hoje, você e a sua família estão prontos para subir? Lembrando que a nossa vida é como um sopro, é como a neblina. Hoje estamos aqui, mas e amanhã estaremos ou não? E o que temos deixado para a nossa geração, para os nossos filhos, vocês, para os nossos pais, nós que somos jovens, o que nós temos deixado para esse mundo? Porque a vida e a morte estão na mão de Deus. Só Ele sabe. E como Ele sabe do teu amanhã, hoje Ele diz: ser fiel a mim, me obedece. Ser fiel à minha palavra, e eu vou te abençoar e te direcionar a uma terra aonde há paz, aonde há alegria e aonde eternamente não há mais dor, mas dos teus olhos eu enxugarei todas as lágrimas, porque há um preço para pagar aqui, mas há uma recompensa muito maior, reservada àqueles que são fiéis ao Senhor, numa terra, no mundo, aonde o maligno já tomou posse, mas a igreja se posiciona do lado de Deus. Amém? Cristo é decisão, Cristo é transformação. Não é como eu costumo dizer: Jesus não vai descer e pregar, não, a palavra está aqui. Embora Ele possa descer e se mostrar a todos, mas aqueles que são bem-aventurados de não ver, mas crer, esses serão dignos da terra prometida, da vida eterna. Bem-aventurados que não viram o Senhor, mas creem na sua palavra, porque deles pertence uma vida e uma vida eterna. Então não precisa muita coisa, precisa você olhar para dentro, olhar para essa palavra e dizer: Deus, eu estou bem com o Senhor, eu estou em comunhão, eu sinto a presença de Deus. E se a resposta for não, eu te convido e te alerto: volta para Jesus. Tenha Jesus no seu coração, e assim tudo irá bem, tanto na sua vida quanto na sua descendência. A sua descendência, porque Deus é um Deus geracional. Verso 15, 16. Não 15. Sempre que os já foi essa parte.
Então o Senhor levantou juízes. Ele está te levantando hoje. Você crê? Diga assim: Deus está me levantando hoje como alguém que vai direcionar a minha família aos braços de Jesus. E assim foi o papel dos juízes sobre Israel, porque vocês lembram? Mesmo o povo abandonando a Deus, mesmo o povo idolatrando, o Senhor sempre tinha uma segunda chance ao seu povo, porque Ele é um Deus amoroso. E assim como um pai, Ele sempre está de braços abertos, procurando pessoas que se arrependem e que voltam e que querem a Ele, porque Jesus não vai te obrigar, Jesus vai te convidar. Se você quiser vir, Ele te leva nos braços dele sempre. É assim viver com Jesus, é decisão. Eu quero, então eu vou até Jesus. E eu te convido a vir. E diz assim: então o Senhor levantou juízes, dando ao povo segunda chance, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Olha aí, Jesus é tão maravilhoso, que dele também veio escape, que dele também veio refúgio, que nele também é a nossa fortaleza, que nós podemos olhar para o monte e de lá vem o nosso socorro, porque o nosso Deus é um Deus fiel. E Ele levanta juízes, porque no meio do povo ainda tinha alguns que adoravam, que obedeciam, que queriam realmente adorar a Deus. E a palavra do Senhor diz assim, no verso 17: mesmo assim, eles não quiseram ouvir aos juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor Jesus. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, Ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia. Olha aí, Deus misericordioso. Mesmo o povo abandonando a Ele, mesmo o povo se corrompendo, a misericórdia dele dura de geração em geração. Por quê? Porque havia uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Olha aí, Ele visitando a descendência de homens fiéis a Ele, de homens que realmente creram e confiaram na promessa. Enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Olha aí, o povo abandonava a Deus e o Senhor levantou Sansão, levantou Débora, levantou Jefté, levantou tantos outros diante deles para os direcionar de novo ao perdão, ao reconciliar com Deus. Mas mesmo assim eles abandonavam o Senhor. Enquanto o juiz vivia, eles estavam aqui firmes, mas depois eles abandonavam de novo a Deus. O que me mostra aqui, que enquanto você tiver uma fidelidade com Deus, enquanto você ensinar os seus filhos, enquanto você tiver comunhão com Deus, enquanto você realmente chamar Deus para a sua casa, a tua família vai prosperar, a tua descendência vai ser abençoada, porque você vai direcioná-los Ele à promessa de Deus. Então, tome posse disso. E confie no Senhor Jesus. Apresente a palavra a teus filhos, porque eles serão os futuros juízes que governarão as futuras descendências, gerações. Ensina e deixa o legado de Jesus para os teus filhos, para a tua geração, porque eles vão ser prósperos, abençoados. E Deus vai visitar a tua fidelidade, teu amor, a tua casa, nos teus filhos, na tua descendência, igreja. Olha, se acorde, a Bíblia está aqui nos dizendo, enquanto o juiz vivia direcionando eles a uma fidelidade a Deus, o povo prosperava. Porque o Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem, o Senhor tem cuidado de nós, mas está esperando você se posicionar como líder da tua casa e assumir o poder que Deus entregou na tua mão. É na tua mão que está. De dizer assim, aqui não. Enfermidade sai. Doença sai. Idolatria sai no nome de Jesus.
que aqui haja bênção, os meus filhos vão ser abençoados, os meus filhos vão ser prósperos, e às vezes a falta de sabedoria faz com que os pais mesmos amaldiçoem seus filhos. O preguiçoso não vai dar para nada, olha como não faz nada, não me ajuda em nada, não vai conquistar nada. E essas palavras do inimigo, olha lá, gostando, porque ele prevalece sobre a tua casa toda vez que você dá legalidade para ele. Mas quando você conhece essa palavra, você vai ver que pais têm responsabilidade sobre seus filhos de abençoar. De abençoar. Vamos ler lá Números. Deixa eu ver se eu acho aqui os versículos. Números 6, capítulo 6, verso 22. Olha aí. Você é sacerdote na tua casa, você é sacerdotisa. E olha o que Deus disse a Moisés para abençoar o povo. O Senhor disse a Moisés, e o Senhor diz a você nessa noite, a você líder, a você pai, a você que tem uma família, a você que tem uma herança dada por Deus. O Senhor Deus disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos. Quem era Arão? Os seus filhos? Sacerdotes. Assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. Diga assim: que o Senhor abençoe e guarde a minha família. Próximo. Verso 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a minha família. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a minha família. Diga assim para Deus ouvir, para o inferno ouvir. Que a glória dele resplandeça sobre a minha casa, sobre a minha geração. Não use a sua boca para amaldiçoar seus filhos, para dizer que eles não prestam, que eles não vão me dar em nada, que são burros, que são preguiçosos. Mas digam que a minha geração seja abençoada, e os meus filhos vão ser pastores, vão ser missionários, vão ser grandes homens de Deus. Essa geração não está acabada, mas a minha geração vai adorar o Senhor, porque eu vos ensinar no caminho que eles devem andar, e o caminho é Jesus. Os meus filhos vão ser doutores, meus filhos vão ser abençoados, inteligentes, não são preguiçosos, mas são abençoados, são corajosos. A minha descendência vai ser abençoada, já é abençoada, a minha casa reina Jesus, e a sua palavra tem poder no nome de Jesus. E aí você vai ver o ambiente mudar, a tua família se transformar, porque você entendeu a sua autoridade como pai, como mãe, como sacerdote do teu lar. E continua dizendo: o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Quantas vezes você, irado, já me disse tantas palavras sobre a tua casa? Ah, esse lugar é o inferno. Esse lugar, eu queria estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Olha aí, Satanás pegando as tuas palavras, transformando em maldição para a tua família. Mas que você possa ter a sabedoria de entender que a tua palavra tem o poder de dar a vida e de tirar a vida de uma pessoa. Leiam Número 6, no versículo 22 a 27, continua. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. Quem falou isso? O Deus de promessa, de aliança, de geração, o Deus de Israel. Porque tomaram posse das palavras proféticas ordenadas pelo Senhor para o seu povo. Tome posse das bênçãos que Deus tem para a tua família e comece a profetizar. Eu não vejo meu filho vir para a igreja, mas eu profetizo que nesse altar ele será um grande pastor. Eu não vejo a minha filha vir para a igreja, mas em nome de Jesus, a partir de hoje eu vou mostrar Jesus para ela, e ela vai ser uma grande levita nesse altar. É quando a gente assume o papel de sacerdote, de líder e principalmente de servo de Deus, começamos a desfrutar do melhor dessa terra. Amém? Vamos voltar lá para Juízes capítulo 2. Verso, onde eu parei? Juízes 2, verso 25, 19. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prostrando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho
predestinado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele disse: como este povo violou a aliança que eu fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardarão o caminho do Senhor e se andarão nele como fizeram os seus antepassados. E esse é um dos versículos mais importantes para hoje. O Senhor havia permitido que as nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Olha aí. O Senhor não permitiu que Israel conquistasse todas as nações por causa da idolatria, da desobediência. Mas não expulsou de imediato. Mas eles tiveram que pelejar, que lutar, que se voltar para Deus novamente, que se arrepender novamente, para poderem realmente usufruir de toda a terra prometida. O que eu aprendo com isso? Deus não vai tirar por completo da minha casa a espada dele, enquanto eu não me voltar totalmente para ele. Deus vai permitir que ainda situações aconteçam até a gente reconhecer que precisamos dele, que precisamos que a nossa família ande diante dos seus caminhos. E assim aconteceu com Israel. Israel, se fosse liberto de todos aqueles povos, facilmente seria uma nação completamente idólatra. Mas Deus permitiu que as nações ficassem ali perturbando o povo, para que sempre eles pudessem se voltar para Deus. Mas seja sábio, não queira vir para Jesus só quando está com dor, só quando tudo falha, quando os médicos diagnosticam uma doença grave, ou vou correr para Jesus. Não, Ele quer ser o teu Deus na doença e na saúde, na alegria e na tristeza. Em todas as circunstâncias e momentos, Ele quer ser o nosso Deus. Como a pastora Anne falou aqui, muitos associam esse lugar a pronto-socorro, quando deveriam associar a casa, que deveriam fazer morada. Eu não falo de igreja, eu falo de presença de Deus. Nós somos casa. Que nós não busquemos Jesus só quando a situação fique feia, só quando ainda temos povos para derrotar, nações para dominar. Quando o povo de Israel era subjugado, eles corriam a Deus. Deus tem misericórdia, levanta outro juiz, levanta outra pessoa, nos arrependemos. E aí Deus bradava, mas depois voltavam a se corromper de novo. Não seja como o povo de Israel, mas tenha uma vida de constância diante de Deus, e assim viva as poderosas promessas que Ele tem sobre ti e sobre a tua descendência. E para finalizar, eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio 7, 9 ao 11. Nós vamos fechar com chave de ouro, para você não dizer que eu estou inventando, que Deus é Deus de geração, de aliança, de promessa. A palavra dele justifica toda essa pregação aqui. Diz assim, acharam aí? Deuteronômio 7, 9. Saibam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é um Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam. Quem o amam? Não é dizer Jesus te ama, mas em João diz assim, aquele que tem, guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama de verdade. Se eu vivo isso daqui, eu digo que eu amo a Deus. E qual é a promessa? Visitar até 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, a lei de Deus. Olha aqui a lei, o mandamento. Isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje ordeno a vocês. Amém? O que Deus tem ordenado a vocês? Se posicionem contra o sistema corrompido.
Se posicionem no lar de vocês como servo, como serva de Deus, como líder espiritual da tua casa, da tua família, devocional, culto doméstico, palavra, para que a tua geração conheça o Deus que operou na tua vida hoje. Diga a Ele os milagres, diga a Ele aquilo que você tem vivido com Deus. Olha, meu filho, Deus é Deus, sabe por quê? Porque a mamãe e o papai viveu essa experiência de cura, de sobrenatural. Ele é um Deus que você pode ir de encontro quando tudo ficar mal. Mas não só quando tudo isso ficar mal, tem uma vida de relacionamento com Deus, assim como o papai, assim como a mamãe, que nós possamos servir a Deus juntos nessa casa. A partir de hoje acabou o palavrão, acabou as palavras torpes aqui, acabou as palavras de condenação, agora aqui só entra louvor, na minha boca só vai sair palavras de bênção, dentro do meu lar, o teu domínio, Deus, vai prevalecer, e aqui não tem mais lugar para idolatria, para busca mundana, para palavras que não agradam a Deus, mas aqui é um lar, onde realmente o Espírito Santo habita. A minha casa, como costumamos cantar aqui, é uma casa de bênção, porque é abençoada por Deus, através da minha fidelidade a Ele. Eu aprendi naquele culto que Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus geracional, e Ele é um Deus de promessa, porque Ele falou, Ele vai cumprir na minha família, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E nessa hora eu te convido a ficar de pé. Tem descendência cantada? E junto com a sua família, junto com a sua esposa, com seus filhos, você que está sozinho, um obreiro vai te alcançar porque você não está só. E com esse abraço que você sinta a presença de Deus nessa hora. E nesse momento, igreja, eu quero que junto da sua família você abençoe a tua casa. Você diga a Deus, até hoje eu não tive uma casa direcionada por ti, mas pelas minhas vontades, mas segundo o mundo. Mas nessa hora, Senhor, eu quero, Deus, que o Senhor tome posição no meu lar, que o teu Espírito Santo habite, que aqui haja renovo, que aqui haja comunhão entre a mesa, que aqui haja eu partilhar do pão físico, mas do pão espiritual também, porque tu és a palavra que alimenta. Que nessa hora você possa dizer assim: Deus, reine sobre o meu lar. Feche os teus olhos, você aí de casa, pegue a sua família, dê a mão e todos juntos. Leandro, tem um irmão aqui para você abraçar. Amém? Veja aí quem está sozinho, abrace, pegue na mão e profetize sobre essa pessoa, sobre o teu lar, bênção de Deus, e sobre a tua descendência, tu anula toda a maldição, e sobre o teu lar você declara paz, sobre a tua família tu declara a bênção de Deus. Não há mais lugar para Satanás, mas há lugar para a presença de Deus, há lugar para as promessas do Senhor Jesus. Que você, meu querido, é de casa, receba a paz de Deus, que no teu lar haja harmonia, comunhão, que haja realmente a paz de Deus estendida sobre você. Recebe a presença de Deus, recebe em nome de Jesus a paz que excede teu entendimento humano, e que essa palavra mude o teu coração e a tua família. Fique com Deus e até a próxima. Você aqui, abençoado.